Bom, a verdade é que a mecânica dos veículos modernos mudou muito e parece que o Detran não acompanhou essa evolução. Continua aí cobrando nas provas coisa de mecânica antiga, coisa que já nem existe mais. Fazer o quê? Vamos entender e de certa forma que isso seja útil para a gente também, né? Quem sabe você vai comprar um veículo aí não tão moderno, um veículo mais velhinho, talvez conhecer um pouquinho sobre o funcionamento de veículos, mesmo os mais antigos, venha te valer de alguma maneira. Vem comigo na tela. As principais partes da mecânica de um veículo, isso aqui não muda. Apesar da modernidade dos veículos mais novos, a gente vai ter sempre essas 7 partes aqui como base. Olha, tem o motor, que é o que gera a força para impulsionar esse veículo. Tem o sistema de transmissão, aí já envolve câmbio, né, com caixa de marchas, diferencial, que vai levar essa força gerada pelo motor até as rodas. Tem aqui o sistema de suspensão, todo veículo tem, independentemente de ser um veículo mais moderno ou não, que é também para absorver ali os impactos resultantes de irregularidades na pista. O sistema de direção, indispensável para a condução do veículo, o sistema de freios para parar e diminuir a velocidade dele. A carroceria também pode ser chamada de carroçaria. Nesse caso aqui a gente está vendo um monobloco, que é toda a estrutura do veículo, que vai suportar ali essas demais peças. Sistema elétrico, que vai alimentar o veículo de eletricidade para uma série de coisas que vocês vão ver aí no decorrer do curso. Era um bicho de 7 cabeças, né? Que tem 7 partes, né? Será que é um bicho de 7 cabeças? Não, não é um bicho de 7 cabeças, não. É interessante que quem nunca teve contato nenhum com mecânica básica ou princípios de funcionamento da mecânica de um veículo, de um automóvel, estranha, acha difícil. Mas quer uma dica? Assista essa parte aí, esse módulo, umas 3 vezes. Você vai começar a entender e vai até gostar do caso. Porque é legal, é gostoso a gente entender como é que funciona essa máquina aí. Bacana? Então vamos lá. Vamos começar conhecendo o painel, né, gente? Isso é fundamental, é essencial. Tem gente que não conhece os indicadores do painel. Rola até uns memes aí na internet, né? Alguém ligou para o marido aí, sem nenhum preconceito contra as mulheres, a gente está contando um meme aqui. O amor acendeu uma luz, uma lâmpada, né, do Aladim no painel do veículo. O que que eu faço? Ele falou assim, faz 3 pedidos, minha filha, que não é todo dia que a gente vê essa lâmpada. Brincadeiras à parte, vamos conhecer então os indicadores do painel aí. Bora lá, aqui embaixo a gente tem o odômetro parcial. O odômetro parcial é aquele que registra a quilometragem que o veículo percorreu. Ele é chamado de parcial porque esse odômetro aqui, ele é zerável. Você consegue, por meio de um botãozinho, se não me engano, esse botão aqui, ó, zerar ele. Tá? Já o odômetro total, esse outro bacana aqui em cima, você não consegue zerar não. Esse aqui é contínuo, ele que vai mostrar toda a distância que esse veículo percorreu desde a sua fabricação. O que, inclusive, é muito interessante, importante, porque a gente vai comprar um veículo, uma das maiores preocupações é saber o quanto esse veículo já rodou, né? Ele tem quantos 1000 quilômetros rodados? Não é verdade? Essa não é uma das perguntas que a gente faz? Pois é. Então, é o odômetro total que vai mostrar isso. Ele é inalterável. Inalterável, sim, por padrão, né? Óbvio que tem gente que arranjou jeito já de fraudar isso aí e fica voltando a quilometragem do veículo para tentar enganar o comprador. Mas, enfim, desconsiderando essa parte ilegal, essa parte imoral da situação, a gente entende que isso aqui é um marcador, um registrador da distância percorrida pelo veículo e ele é inalterável, ele é contínuo. Já o parcial não, vocês já sabem, você consegue zerar. Aqui até apareceu, ó, zerador do odômetro. Você aperta esse botãozinho aqui, ele fica no painel, logo do lado aqui do odômetro, e esse odômetro parcial ele zera. Somente a gente usa para poder calcular ali a distância de um deslocamento, normalmente em viagens a gente faz muito isso. Velocímetro, esse marcador maior que a gente tem no painel aqui, normalmente a gente tem o velocímetro, esse grandão. Alguns veículos têm também o contagiro, que a gente vai ver aqui do lado, mas esse grandão que marca aqui 20, 40, sempre aqui por quilômetros por hora, tá vendo? km/h é o velocímetro. Interessante que nos States, né, nos Estados Unidos, lá isso é marcado por milhas. Então vai ser diferente um pouquinho quando você vê o painel de um veículo desse. Vamos falar aqui de padrão brasileiro. Então aqui vai ser quilômetros por hora, é o velocímetro. Aqui essa luz azul acesa no painel, tá vendo aqui, ó, já logo mostrou. Ela indica que o farol alto está aceso. Gente,
seja qual for o veículo. Está numa motocicleta, olhou para o painel, tem uma luz acesa, uma luz azul acesa no painel, significa que o farol está alto, né? E de dia, a motocicleta ela já tem que andar com o farol aceso de dia e de noite. Então, às vezes, o cara encostou ali no botãozinho que aciona o farol alto e não percebe que está de dia. De noite, ele até consegue ver que o farol está buscando mais longe ou mais perto, então ele percebe ali que o farol está alto e acaba desligando. Mas de dia ele não percebe, então só olhar. Tem uma luzinha azul acesa no painel, meu amigo, é farol alto, não tenha dúvida disso, em qualquer veículo, tá? Indicador de direção, é a seta, né? Tem veículo que tem duas, uma apontando para um lado, outra apontando para o outro. Tem veículos que é uma só, aliás, não é que é uma, né? As duas setinhas, tanto para lá quanto para cá, ficam piscando, independentemente se você está dando seta para a direita ou para a esquerda. Nível de combustível, está aqui. Esse veículo certamente não, né? Ele está com a chave virada, porque está aparecendo aqui a indicação do KM aqui, ó, do odômetro. Se apareceu, se acendeu o painel aqui, né? Inclusive as luzinhas aqui estão todas acesas, é porque a chave está virada. E olha onde que está o ponteiro de combustível desse veículo. Está na lona, né? Para baixo da reserva, até que a área vermelha dele já está lá no talo. Com certeza ligar esse carro aqui é o máximo que ele vai até no posto de combustíveis para abastecer. Beleza, aqui também nós temos o mostrador de temperatura do motor. Esse ponteirinho aqui ele vai estar trabalhando normalmente em cima do 90 aqui, ó, que é a temperatura ideal de funcionamento do motor, uma temperatura boa para ele estar trabalhando. Óbvio que tem aqui uma área vermelha, que se o ponteiro chegar nessa área vermelha já deu aquecimento no motor, então tem que observar o que está acontecendo. Aí logo vai acender aqui também, né, a luzinha de temperatura, que é essa aqui, ó. Se o ponteirinho chegou aqui no vermelho, pode saber, a luzinha de temperatura já vai estar acesa, igual uma louca aqui te mostrando que tem um problema aí. O que mais? Nós temos aqui o tacômetro. Pô, mas que nome é esse? Isso não é um contagiro, Ronaldo? Sim, o pessoal conhece como contagiro, mas o nome correto, o nome técnico disso é tacômetro, e na sua prova cai tacômetro, tá? Isso aqui é o seguinte, tá vendo esse RPM aqui? Isso é rotações por minuto. Aqui está vezes 100, significa que o que o ponteiro estiver mostrando aqui é vezes 100. Se esse ponteiro estiver no 10, você multiplica por 100, você tem o quê? 1000 rotações por minuto. Tem tacômetro que ao invés de mostrar 10, ele vai estar mostrando 1. 1, 2, 3, 4, 5. Aí é muito simples, no lugar de vezes 100, ele vai estar vezes 1000, o que no final das contas dá na mesma, não é verdade? 1 vezes 1000 é 1000, 10 vezes 100 é 1000 do mesmo jeito. É porque tem tacômetro que você vai ver aqui 10, 20, 30, 40, 50, você pode observar que ele vai estar mandando multiplicar aqui por 100. O que tiver 1, 2, 3, 4, 5, você pode saber que ele vai estar mandando multiplicar por 1000. Sempre, rotações por minuto gira na casa de 1000, tá? Então, para evitar de ficar botando um número muito grande aqui, que vocês poderiam colocar 1000, 2000, 3000, 4000, em vez de 40, né? E não ter multiplicação nenhuma. Mas aqui dá para entender. Mas para frente a gente vai estar falando aí sobre a faixa de trabalho adequada. Vou até falar aqui de uma vez. Você está trabalhando entre o 20 e o 30 aqui, ou entre o 2 e o 3, dependendo da cômoda que você estiver olhando, que é entre 2 e 3 mil giros. Tudo que passou de 2 mil giros aumenta a marcha. Caiu, diminua a marcha. Vai estar trabalhando nisso aqui, ó, nessa faixa aqui. O que mais que a gente tem? O relógio. Nesse painel aqui a gente tem o relógio, demonstrador de hora. Mais alguma coisa? Tem sim, tem luzes diversas aqui. Essas luzes diversas eu não vou explorar aqui agora, nessa tela, porque na próxima a gente vai falar sobre cada uma delas. E aqui embaixo de tudo tem o botão do alerta, que eu não sei se vocês conseguem ver. Nesse veículo, o botão do alerta está aqui, mas não tem que necessariamente estar nesse lugar, não. O botão do alerta, ele está sempre no painel, local visível, ele é de cor vermelha, está sempre de cor vermelha, e ele tem um triângulozinho desenhado nele. Então procura no painel, encontrou um botão vermelho, bem destacado ali com um triângulo nele, pode saber, é o botão do alerta, é o que vai acionar o pisca-alerta do veículo. Vamos agora ver esses indicadores do painel, luzinha por luzinha, o que cada uma delas significa. Começando aqui pela de combustível. Ela vai ser na cor amarelinha, está sendo exibida aqui para você. Se acendeu, meu amigo, é porque está na hora de abastecer, o seu veículo já entrou na reserva, tá? A luzinha azul é a do farol alto, eu já até disse aqui na tela anterior que luz azul no painel é farol alto. Essa aqui é da carga da bateria, ela é de cor vermelha. Tem aqui um mais e um menos, justamente representando aqui o positivo e o negativo, né, da carga de energia. Tem aqui a luz indicadora de direção, que é da seta, a verdinha.
E eu já quero parar aqui um minutinho para poder chamar a atenção de você para o seguinte. Essas luzes, já observaram que elas têm cores diferentes? Tem amarela, tem azul, tem verdinha, tem vermelha. Isso segue mais ou menos o padrão do semáforo. No semáforo, quando você vê uma luz verde, significa o quê? Prossiga. Pode seguir com a sua viagem tranquilamente. Se você vê uma luz amarela, é o quê no semáforo? Um alerta. No painel do carro, a mesma coisa. Acender uma luz amarela no painel é um alerta. Olha do combustível. Ela é amarela, laranja, né? É aquele meio termo entre o verde e o vermelho. Quer dizer que você tem que imobilizar o veículo imediatamente, que tem um perigo, alguma coisa que pode danificar o funcionamento do seu carro? Não. Mas é um alerta. Combustível, por exemplo, está te avisando, está na reserva, pode acabar a qualquer momento. Agora, se acender uma luz vermelha, o que a luz vermelha representa no semáforo? Parar, não é? É para você parar imediatamente o veículo. Acender uma luz vermelha no painel, imobilize imediatamente o veículo. Identifique o que essa luz está indicando e resolva o problema. Se você insistir em prosseguir viagem com a luz vermelha acesa no painel, corre um sério risco de você causar um dano imenso, gigantesco no funcionamento do seu veículo, seja lá em qual for a parte em que essa luz está avisando. Pode ser funcionamento do motor, sistema de arrefecimento, às vezes é só a luz do freio de mão, que ela também é vermelhinha, está acesa ali. Isso danifica, se você sair com o freio de mão puxado, danifica tanto o sistema do freio de mão, com o freio de estacionamento, como o próprio sistema lá atrás, né, que envolve ali as rodas, aquilo vai aquecer, fica uma loucura. Já vi gente viajar com o freio de mão puxado, não percebeu, na hora que parou as rodas estavam até fritando, porque o freio acionado, enfim, luz vermelha, pare o veículo, identifique o problema e resolva. Bacana, continuando então. Olha aqui que nós temos a luz de alerta. Esse aqui é o do pisca-alerta, né? É o triângulozinho que a gente viu lá. Tem também a do óleo do motor, perceba que ela é vermelhinha. Isso aqui é a lubrificação do motor. Meu querido, se você insistir em seguir viagem com essa lâmpada do Aladim aqui acesa, a coisa é séria. Viram agora o que é a lâmpada do Aladim aqui? Pois é, que a pessoa disse lá para o marido, ó, tem uma lâmpada do Aladim acendeu aqui no painel. Isso é óleo, tá? Isso é a pressão do óleo, ou o óleo baixo, algum problema, a bomba ali entupiu, não, né? O filtro entupiu, a bomba parou de funcionar, a bomba de óleo, o motor não está recebendo a lubrificação de maneira adequada. E isso é muito sério, isso é muito perigoso. Se você prosseguir viagem com essa lâmpada aqui acesa, o prejuízo é grande e é certeiro, tá? E aqui, luzes de faroletes, né, que são aquelas luzinhas mais fraquinhas ali na frente. E mais que a gente tem aqui, temperatura do motor, não sei se dá para perceber, aqui tem uma representação em forma de ondinhas assim, que representando o calor. E um termômetrozinho, com 3 grauzinhos aqui, isso aqui representa temperatura, e temperatura do motor. Temperatura, na prova costuma dizer assim, temperatura do fluido de arrefecimento. Por quê? Porque tem um sistema de arrefecimento que cuida de controlar a temperatura do motor. Se o motor está aquecido, esse fluido de arrefecimento está aquecido, certamente, porque ele não está dando conta do recado. Então pode ser também que caia na prova assim, temperatura do motor ou temperatura do fluido de arrefecimento, vai dar na mesma. Airbag, tem aqui a luzinha do airbag, significa que tem algo a ser observado aí, perceba que ela é laranja, não é nada assim que venha danificar o funcionamento do carro. Tem a luz do freio ABS, a luz de freio também, que é a do freio de mão, ela é bem parecida com isso aqui. Ao invés de estar ABS, ela vai ter um pontinho de exclamação aqui dentro, eu não sei se vai aparecer aqui pra gente, vamos ver. Tem aqui a da injeção eletrônica, que injeta o combustível no sistema. Tem a do farol, aqui né, nós tínhamos a do farolete, aqui agora apareceu a do farol. Nesse caso, farol baixo, né, porque ela é verdinha. Se fosse azulzinha, seria farol alto. Aqui a do ar-condicionado, né? Parece sei lá o que é isso, o negócio tem ponta para todo lado. Esse tipo de indicação aqui no painel é a do ar-condicionado. Curiosamente, tem gente que pega um carro diferente, ele não sabe onde é que é o ar-condicionado. Onde que eu ligo o ar-condicionado? É só olhar a indicação. Tá vendo essa indicaçãozinha aí? Pois é, ela é a do ar-condicionado. Bacana. A do freio de mão, que eu até falei que é parecido, né? Que eu tenho a do ABS, a do freio de mão é bem parecida. Parece uma roda com as 2 lonas de freios ali do lado, ó, e um pontinho de exclamação no meio. Essa aqui é do freio de mão. Esqueceu o freio de mão acionado, ela vai ligar. Tranquilo? Então, verifique, gente, decore isso cai em prova mesmo. Tá? Essas indicações do painel, isso é muito cobrado em prova. Não deixe de decorar, não. Além de ser uma coisa extremamente útil, né? Você olha para o painel, você tem que saber identificar o que o painel está querendo te mostrar. Bacana. Vamos ver agora o motor. O que é o motor, hein? É uma coisa engraçada. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é um motor,
pessoa sabe o que é um motor. Agora explica para mim o que é um motor. Explica. Um motor. Ah, é uma máquina. Mas que máquina? Qualquer máquina é um motor? Não necessariamente, né? Então é isso, é igual o tal do respirar. Todo mundo sabe o que é respirar, mas explica para mim o que é respirar. Então, quando a gente precisa de tecnicamente exprimir, explicar alguma coisa, descrever, às vezes não é tão simples, né? Se eu pegar uma geladeira, uma bicicleta, uma melancia, um motor, colocar um do lado do outro, perguntar para qualquer ser humano, ele vai falar, isso aqui é o motor. Porque ele sabe que o outro é uma geladeira, uma melancia e uma bicicleta. Ele sabe diferenciar, ele sabe que aquilo ali é um motor. Agora explica para mim o que é um motor. Então presta atenção nisso que está na tela aqui, porque isso descreve para você tecnicamente o que é um motor. O motor é uma máquina térmica. No caso do motor do automóvel, sim, é uma máquina térmica. Por quê? Porque ele trabalha mediante calor, né? Tem alta temperatura. Ele transforma a energia proveniente de uma reação química, nesse caso aqui energia térmica de calor, em energia mecânica. Prestem bem atenção nisso. O motor de um automóvel é uma máquina térmica. Qual que é a função dele? Transformar a energia proveniente de uma reação química, nesse caso ele vai estar queimando o combustível, essa é a reação química, e vai estar gerando energia mecânica. Energia mecânica é o mesmo que força motriz. Imagine você, um ser humano. Você tem força no seu braço para levantar as coisas, objetos. Pega essa sacola de arroz aí, levanta ela, você consegue levantar. Mas para isso você precisa de ter energia. Da onde vem a energia para o seu corpo levantar esse peso, esses 5 quilos? Do alimento que você consome, confere? No motor é a mesma coisa. Aliás, mesma coisa não, né? É parecida, é similar. Ele gera força e é a força que vai impulsionar o veículo. E essa força ele retira da onde? Do alimento dele. Qual que é o alimento dele? É o combustível. Então essa reação química, que é a queima do combustível, é que o motor faz para poder gerar energia mecânica, tá? Não é energia elétrica não, energia mecânica, que é o mesmo que força motriz, para poder então impulsionar o veículo. Vamos então conhecer algumas peças principais de um motor, que isso aqui vai ser extremamente útil para a gente entender o funcionamento do motor. O bloco de cilindros, o cabeçote, o cárter e os mancais fixos. Olha, o motor tem dezenas de peças, talvez centenas, mas vocês vão precisar decorar essas que eu vou mostrar aqui. Eu estou mostrando aqui para vocês as principais peças. Nessa tela eu estou mostrando as peças fixas. São aquelas peças que não se movimentam, tá? Elas são estáticas. O bloco de cilindros, que é a parte mais pesada do motor, tá? Inclusive se pergunta em prova, qual que é a parte mais pesada do motor? O bloco, esse pedação de ferro aqui, ou de aço, isso aqui no caso vai ser de alumínio, né? E os veículos mais novos, ele já tem um bloco aí de alumínio, porque o alumínio ele dissipa melhor o calor, ele não retém tanto calor, o que consequentemente vai exigir menos do sistema de arrefecimento. Tem o cabeçote, como o próprio nome já propõe, né? Cabeçote, cabeça, cabeça fica em cima do motor, e exatamente essa parte aqui vai encaixar em cima dessa aqui. O cárter já é o contrário, é a parte de baixo, é o fundo do motor. Aqui fica armazenado o óleo lubrificante, porque ele é líquido, a tendência dele é descer, ele fica todo assentado aqui dentro do cárter e uma bomba de óleo puxa esse óleo daqui de dentro e faz ele circular pelo motor. Depois a gente vai entender melhor sobre isso, é só para vocês irem identificando. E aqui mancais fixos, são mais ou menos assim, para fazer uma analogia, né? Calços das peças móveis do motor. Como é que essas peças elas são dispostas aí? Aqui, ó, aqui no meio a gente tem o bloco, né? Essa parte central aqui é o bloco, ó, bacana, que é exatamente isso aqui, o bloco de cilindros. Esse bloco que a gente está vendo aqui, ele tem 4 cilindros, ó, 1, 2, 3, 4. Então esses furos que vocês veem aqui, eles vêm de alto a baixo. Isso são cilindros. E esse bloco aqui tem quantos cilindros? Esse aqui tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque o bloco pode ter quantos cilindros forem necessários. Pode ter um só, pode ter vários. O padrão hoje, nos dias atuais, são 3 cilindros. Já até deixou de ser 4. Sempre prevaleceu o padrão de 4 cilindros, que é esse que a gente está vendo aqui. Mas os motores atuais estão usando 3 cilindros, estão dando conta do recado tranquilamente. Existe bloco com 4 cilindros ainda? Existe. Com 6? Existe. Tranquilo, isso aí não importa, tá?
O cabeçote está aqui em cima, ele vai encaixar aqui por cima do bloco. E aqui por baixo a gente tem o cárter. Ô, Ronaldo, que peças são essas aqui, ó, que está aqui entre o bloco e o cárter? Essas são peças móveis, que a gente vai ver na próxima tela agora. Está aqui as principais peças móveis. Nós temos o pistão, também chamado de êmbolo. Vou até tentar escrever aqui, ó, êmbolo, tá? É comum você ver na prova, ou às vezes um mecânico, alguém se referindo ao pistão como êmbolo. Tem os anéis, e são anéis de segmento. Está vendo esses risquinhos, esses frisos que tem aqui na cabeça do pistão? Pois é, esses anéis encaixam aqui. Eles são para lubrificar, né? Anel de lubrificação, anel de compressão, anel raspador de óleo, enfim, isso é coisa que não vai perguntar na prova, mas encaixa aqui. Aqui nós temos o eixo de comando de válvulas, como o próprio nome já sugere, ele serve para comandar as válvulas, daqui a pouco vocês vão entender melhor o que são essas válvulas. Aqui nós temos o eixo de manivelas, que realmente parecem várias manivelas presas uma à outra, né? Aqui nós temos a biela, peça muito conhecida, muito comum. E aqui nós temos o volante do motor. Olha que interessante. O carro ele não tem volante só lá dentro do habitáculo do condutor, não. Tem um volante no motor também. Interessante, não é? E como é que essas peças são dispostas, Ronaldo? Muito bem. Por cima, lá nós temos o eixo de comando de válvulas. Daqui a pouquinho vocês vão ver todas essas peças juntas e em movimento para você entender como é que funciona. Ele está lá em cima comandando as válvulas, abertura e fechamento das válvulas. Aqui nós temos o pistão. Olha ele aqui, ó, bacaninha aqui, ó. Viram? Aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas. E o que é que liga o pistão ao eixo de manivelas? A biela, ela está aqui, ó. Perfeito? E na ponta do eixo de manivelas nós temos o volante do motor. Você já vai entender como é que isso funciona. Por enquanto, basta que você decore os nomes, visualize essas peças e veja como é que elas se encaixam. Bom, nessa tela aqui agora a gente vai ver sobre aquele lance de motor em linha, motor em V, motor em oposição. Quando você ouve falar que um motor é em linha, é porque os seus cilindros eles são dispostos de forma alinhada, eles ficam alinhadinhos, um na frente do outro. Então, esse é o padrão dos veículos. Hoje em dia, você pega um motor de 4 cilindros, eles estão aqui um na frente do outro, alinhadinhos, em cima do bloco aqui. Se você pegar esse outro aqui, ele é um motor em V. Ele tem 3 cilindros de um lado e 3 cilindros do outro. Então, ele faz o formato de V. E tem também aquele em oposição, que são 2 para um lado e 2 para o outro. Ele é também chamado de motor boxer. Por quê? Tá vendo os pistões trabalhando aqui? Ó, eles vão para lá e voltam. Tanto esse quanto esse. Pois é, eles fazem, quer ver? Olha para mim aqui, ó. Eles fazem esse trabalho. Imagina que isso aqui são os 2 pistões. Eles ficam assim, ó, pum, pum, pum. Viram aí? Parece um boxeador, por isso que ele é chamado de motor em boxe. E são 2 trabalhando numa direção e na outra direção também tem 2 lá. Bacana? Olha comigo aqui na tela, olha. Tá vendo aqui, ó, 2 para um lado e 2 para o outro. Por isso que é chamado de oposição, que é 2 para um lado e 2 para o outro. E eles fazem esse movimento como se fosse um boxeador. Existem também outros tipos aí, tá, de motores. Tem motor de avião, por exemplo. Ele é um motor radial. Ele tem cilindro para lá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ok? Olha, em forma de raios. Olha, por isso é chamado de radial. Isso que o motor de avião é mais comum. Tá? Então, quando você vir aí em qualquer lugar, ó, linha, V, motor em linha, motor em V, motor boxer, é isso. É a disposição dos cilindros. Bora lá então ver agora sobre ciclos. Isso aqui é bastante comum em prova, tá? Ciclo Otto e ciclo diesel. Qual é a diferença? O ciclo Otto, o funcionamento, a queima do combustível, ela acontece por centelha, centelhamento. Tem a vela de ignição aqui, ó, que é esse dispositivo aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é a vela de ignição. Ela provoca um centelhamento dentro da câmara de combustão para poder queimar, explodir o combustível. Já no motor do ciclo diesel, a queima acontece não por centelha, mas por compressão, calor próprio gerado pelo motor. Então, aqui no lugar da vela de ignição, não tem uma vela de ignição, tem um bico injetor. É o injetor de combustível. Então, ele vai injetar o combustível na hora que o motor estiver aqui todo comprimido, né? Comprimiu aqui, está bem quentão, aquecido, ele injeta o combustível que ele explode e impulsiona o pistão para baixo. Então, são esses 2 ciclos que existem, 2 princípios de funcionamento. Ciclo Otto, que é por centelhamento, isso vai ser no motor a gasolina ou álcool, etanol, né?
E o ciclo diesel, que é no motor onde a queima vai acontecer por compressão, que é o motor que usa como combustível o diesel. Nós ainda temos o conceito de 2 tempos e 4 tempos. O motor, para poder gerar força, ele precisa de executar 4 trabalhos. No motor de 2 tempos, ele executa esses 4 trabalhos em apenas um movimento aqui de subida e descida do pistão. Ele fez um giro de 60 graus, ele já executou aqui todo o trabalho que ele precisa. Por que chama 2 tempos, Ronaldo? Não teria que ser 2 giros? Não, daqui a pouquinho vocês vão ver isso funcionando, vocês vão entender melhor. Então, o motor de 2 tempos, ele executa os 4 trabalhos em apenas um giro de 360 aqui no virabrequim. Ele estava em alto, foi em baixo, executou um tempo. Foi em alto, executou mais um tempo. E nesse desceu, subiu, ele já fez os 4 trabalhos que precisava. Já o motor de 4 tempos, ele precisa de 2 giros no virabrequim, ou seja, ele está em alto, ele vai descer e vai subir, vai descer e vai subir. Ele fez 2 giros completos, ele executa então 4 tempos e ele consegue executar esses 4 trabalhos em 4 tempos. Bacana? Então é isso, ó, motor de 2 tempos, motor de 4 tempos, motor ciclo Otto, motor ciclo diesel. E na tela anterior nós vimos aí motor em linha, que é a disposição dos cilindros, né, em V e em oposição. Prosseguindo, vamos embora conhecer mais conceitos aí. Lembra daqueles 4 trabalhos que eu falei aqui? Ó, esses 4 trabalhos que o motor de 2 tempos executa em 2 tempos e que o motor de 4 tempos precisa de 4 tempos para executar esses 4 trabalhos? É o que a gente vai ver aqui agora, ó, tempos de trabalho. O primeiro tempo que o motor precisa executar é o de admissão. Ele admite combustível. Nesse momento, a válvula, está vendo esse dispositivo prateado aqui, ó? Ele se desloca abrindo aqui, ó, a passagem e deixa o combustível entrar. Na verdade, não é só combustível, é combustível com ar. Isso é uma mistura explosiva, também chamada de carburante. Então, o momento da admissão é esse. O pistão, ó, ele se desloca para baixo, conforme a setinha que está mostrando. Essa peça prateada aqui é o pistão. Ele se deslocou para baixo. E ele sugou, puxou, admitiu o combustível aqui para dentro. Eu vou falar combustível que é para facilitar a comunicação aqui, tá? Mas você já sabe que não é só combustível, é mistura explosiva, combustível e ar. Combustível sem ar não pega fogo, tá, gente? Entenda isso. Bacana. O segundo tempo, olha, o pistão acabou de descer puxando o combustível. O segundo tempo, agora o pistão vai subir. É o que a setinha aqui está mostrando, ó. O pistão, essa peça prateada, vai subir comprimindo essa mistura explosiva contra o cabeçote que está aqui em cima. E essa vela de ignição ela está no cabeçote, com a pontinha, o eletrodo aqui para dentro. Ó. Na compressão, ó, o pistão sobe comprimindo e leva o nome de compressão. Esse é o segundo trabalho. O terceiro trabalho é o de explosão. As duas válvulas vão permanecer fechadas, né? Porque no momento que ele comprimiu, a válvula está fechada. Se ela estiver aberta, não tem compressão, né? Fechou, aí o pistão subiu, comprimiu, né, compressão, e agora acontece a explosão. A vela de ignição, esse dispositivo que fica preso no cabeçote aqui em cima, é preso num cabo de eletricidade que dá nela uma descarga elétrica e ela provoca um centelhamento aqui dentro. Aí você pensa, uma mistura explosiva comprimida num espaço pequeno, e essa vela vai dar um centelhamento e o que acontece? Explode. Aí a explosão gera força para impulsionar o pistão para baixo, que é o que a setinha está indicando aqui. Ó. Aqui também indica, né? Ó, setinha para baixo. Então, explosão. Aqui, nesse momento, é gerada a energia mecânica, a força motriz necessária para impulsionar o carro, né? Nesse momento. E por último, depois que esse combustível é queimado, ele precisa jogar os resíduos resultantes da queima do combustível para fora. Então, vai acontecer o escape. Como é que é esse escape? Ó, setinha para cima, o pistão está subindo. Essa outra válvula aqui, porque nós temos duas, ó, da esquerda aqui é a de admissão e a da direita é a de escape. A válvula de escape vai abrir e no momento que o pistão subir, ele vai jogar esses resíduos para fora. Aqui vai sair pelo coletor de escape, passa pelo catalisador para passar naquele processo, né, de redução ali dos gases nocivos à saúde e vai sair lá pelo escapamento e vai embora. Então, esses são os 4 tempos de trabalho. Admite o combustível, comprime, explode, escapa. E fica nesse ciclo. Admite, comprime, explode, escapa.
Isso acontece milhares de vezes por minuto dentro de um único cilindro, tá? Isso aqui não são 4 cilindros, não. Isso aqui é um cilindro só sendo representado 4 vezes. Bora para frente, então, ver isso aqui no movimento giratório, circular. Então, vejam bem, o motor de 4, isso aqui é um motor de 4 tempos, tá? Motor de 4 tempos. E ele precisa executar o quê? Os 4 trabalhos, os 4 T's. A admissão, ó, ele estava no ponto alto, ele fez meio giro para baixo. Confere? Então, ele fez 180 graus para baixo. Aqui já foi um tempo. Já foi um tempo e já foi um trabalho, que é o momento da admissão. Olha aqui, ó, a setinha indicando aqui o combustível entrando, ó, admissão. Bom, o segundo tempo, que também corresponde ao segundo trabalho, ele vai subir, fazendo mais meio giro aqui no eixo de manivelas. Então, ele fez a compressão, ele comprimiu o combustível lá em cima. O terceiro tempo, novamente, ele está lá em cima, ele vai fazer um movimento para baixo, meio giro, né? 180 graus é meio giro, que é o momento da combustão ou explosão, né? Expansão, também é chamado de expansão também, que é o momento que explode e impulsiona para baixo aqui. E por fim, ele está lá embaixo, vai fazer o último movimento para cima, que é mais meio giro, fazendo escape, jogando aquele escapamento para fora. Então nós vimos aqui agora em movimento circular. Vamos ver isso funcionando agora? Bora lá. Olha que show de imagem aqui, que espetáculo. Aqui a gente tem todas as peças que a gente viu até agora. Aqui em cima, ó, essa parte de cima aqui, ó, isso aqui é o cabeçote, tá? Essa parte azul, mais espessa que está aqui embaixo, ó, essa mais robusta, é o bloco. Ele é o bloco de cilindros. Olha, os pistões, esses vermelhinhos, trabalham dentro do cilindro, subindo e descendo, subindo e descendo. Tá vendo esses verdinhos aqui em cima do pistão? São as válvulas. É uma válvula para admissão, para entrar o combustível, e uma válvula para sair aquele combustível queimado, o resíduo. Bacana? Aqui embaixo, essa parte cinza que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o eixo de manivelas, também chamado de virabrequim. O que liga o pistão, essa parte vermelha aqui, ao eixo de manivelas? Essa peça azul que está aqui, ó, chamada de biela. Nós vimos lá, na parte das peças móveis que eu pedi para vocês decorar. O pistão, que é o êmbolo, a biela, que é a peça de ligação do pistão com o eixo virabrequim, e o eixo virabrequim, o eixo de manivelas, esse que tem aqui embaixo. Bacana? Então nós estamos conhecendo todas as peças aqui, ó. Bloco, pistão é o vermelhinho, a biela é o azulzinho que liga aqui, o eixo de manivelas é o cinza, as válvulas de admissão e escape, que são as verdinhas aqui. E aqui em cima, esses eixos que ficam girando aqui, ó, são 2 eixos. São os eixos de comando de válvulas. Também é uma das peças móveis que a gente teve que decorar lá. Confere? Se você observar, ela tem um alto relevozinho aqui, ó, que conforme esse eixo vai girando, ele vai controlando aqui a abertura e fechamento da válvula. Tá vendo? Ó? Um eixo aqui controla as válvulas de escape. O outro eixo controla as válvulas de admissão. Conseguem observar? Agora, como é que esses eixos sabem o momento certinho de abrir e fechar as válvulas? É porque eles são sincronizados por meio dessa correia preta que vocês estão vendo aqui, ó. Essa correia é a famosa correia dentada. É ela que faz o sincronismo da parte superior com a parte inferior do motor. Se essa correia arrebentar, danifica o motor do seu carro de forma grave. Você vai gastar uma grana preta para consertar isso aí. Portanto, o manual do fabricante do seu veículo recomenda a troca dessa correia de forma preventiva em períodos determinados pelo fabricante. Não dá para afirmar que é com 40 mil, que é com 50 mil ou 60 mil quilômetros, porque isso vai de cada veículo, portanto, tem que observar o manual do seu veículo, tá bom? Normalmente, os mecânicos orientam a trocar de 40 em 40 mil quilômetros. Ela tem que ser trocada ainda em boas condições, porque se você esperar ela ficar em más condições de uso, corre o risco dela arrebentar e você não pode correr esse risco. Bacana? Então, aqui vocês estão vendo, o motor trabalhando, ó, todo vapor aqui, ó, os pistãozinhos sobe e desce o tempo todo. Na realidade mesmo é muito mais rápido do que isso que vocês estão vendo aqui. Ele executa milhares de ciclos aqui por minuto. É bem mais rápido. Mas como ficaria uma coisa alucinante, a gente não ia conseguir entender. Então colocou aqui numa velocidade reduzida, que é para facilitar o seu entendimento.